pessoal! Que bom, estamos aqui de volta. Final de ano, o coração fica mais sensível, a cabeça fica mais reflexiva. E aí a gente trouxe um tema que eu acho muito pertinente para esse momento, que é a gente vai falar sobre generosidade, a nossa capacidade de sermos generosos, que está relacionada ao nosso psiquismo, que está relacionada à nossa cultura. O Winnicott fala que um bebê não existiria sem a generosidade genuína de sua mãe, sem a atenção, sem o altruísmo dessa mãe. Estamos aqui para desenvolver esse tema com você. Que bom que você está aí. E aí eu queria começar perguntando para você, Edna, o que a gente poderia pensar na construção da nossa capacidade de sermos generosos? É um tema muito complexo, sensível, emocionante, impactante. Vamos ver o que a gente consegue conversar a respeito. Como vocês que acompanham o Crescendo Podcast já têm uma noção, né? Eu represento aqui o Crescendo e represento principalmente dois autores psicanalistas, que são os autores do início mesmo, da fundação mesmo da psicanálise, que são Freud e Melanie Klein. O Freud tem uma colocação um pouco mais estrutural dessa questão do altruísmo, da generosidade, e eu gosto mesmo do que Melanie Klein pensa, né? Então vou aqui começar a conversar, né, sobre o pensamento kleiniano. Nesse sentido, Andréia, me vem 3 palavrinhas em mente, eu estava pensando inclusive ontem, né, uma forma da gente poder começar, né? São palavras bem simples e vou tentar estruturar, desenvolver, né, pra gente poder começar a conversar. É a questão da tudo G, 3 Gs, pra ninguém esquecer. Gratificação, a gratidão e a generosidade. Então, a gente tem que pensar no ser humano. Quando a gente pensa no ser humano, a gente precisa de pensar nesse ser humano no início da vida, o bebê, né? Porque eu sou hoje algo que eu já fui. Então vamos pensar num bebezinho. E ela diz claramente, o que eu assim compartilho plenamente, que o bebê, vamos pensar assim, no bebê que tem a gratificação e que isso vai ajudá-la a desenvolver a generosidade, né? Então é uma escalada que a criança faz, né? Então quando ele tem a gratificação da dupla, ele é um cuidador, e se a gente pensa num bebê novinho, geralmente é a mãe, quando ele se sente gratificado pelas necessidades que a mãe supre, necessidades básicas, inclusive fisiológicas, ele já faz um transporte dessa gratificação para algo dentro dele, e isso vai capacitando, que é a pergunta sobre a capacitação, né? Ele já vai se capacitando para desenvolver a gratidão, né? Então, todos temos esta possibilidade, sim, só que nem tudo é flores, né? Porque este bebê pode ter um desvio de percepção na relação dele com a mãe e não se sentir gratificado pela satisfação das necessidades que essa cuidadora, no caso a cuidadora materna, proporciona. Mas nós não vamos falar desse desvio, dessa distorção aí de percepção. Nós vamos falar do desenvolvimento bom, saudável da generosidade. Então, a partir do momento em que o bebê começa a se dar conta de que esta cuidadora, ela oferece coisas boas, ele vai desenvolvendo a gratidão por esta cuidadora. E isso acontece, gente, por volta dos 4, 5 meses já, né? Então, de um jeito muito, muito cedo, o bebê já tem possibilidade de ser grato. E ele é grato por quê? Porque ele reconhece a gratificação que essa cuidadora, mãe, promove a ele. Do desenvolvimento da gratidão para
o desenvolvimento da generosidade é um pulo. É muito fácil. Até porque a gente eu considero a generosidade como uma virtude, né? Então, as virtudes, elas são desenvolvidas e depois elas se tornam um talento. O talento é mais comportamental. Né? O talento é mais mão na massa, né? É mais uma atitude externa. A generosidade, a gente pode considerar que é uma atitude interna. Tem pessoas que são generosas, mas elas não têm o talento para operacionalizar a generosidade delas. E tem pessoas que são generosas e têm esse talento, e aí elas distribuem a generosidade delas. Então, eu penso assim, André. Sim, eu acho ótimo, porque na realidade o que a gente recebe constitui a nossa capacidade de sermos generosos, e o que a gente oferece também para o outro ajuda o outro, recebendo o que estamos oferecendo, também desenvolver a capacidade de ser generoso. Você concorda, Bia? Eu concordo. Eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, sobre essa questão da generosidade, e eu fiquei pensando muito quando... Não sei se vocês, provavelmente sim, né? Já tiveram a oportunidade de ter um encontro de generosos, né? De você ser generoso com alguém e este alguém ser generoso de forma recíproca a você. O quanto isso é belo, o quanto isso é preenchedor, o quanto isso traz felicidade e de alguma forma parece que preenche uma lacuna da alma, assim, né? É realmente, não sei, pelo menos para mim me toca. Me toca muito, assim, muito profundamente. É muito bonito mesmo, né? Pensar nessa questão enfim, da gratidão, da gentileza, da generosidade, é muito belo, mas eu acho que há de haver também uma sensibilidade para enxergar isto, que é aquilo que a Edna falou, né? A gente desenvolve os nossos neurocircuitos por uma questão de desenvolvimento mesmo da própria história da humanidade, é para sobrevivência. Então, a gente tem isso muito bem marcado e a gente sabe disso. Agora, desenvolver neurocircuitos relacionados à empatia, né, à compaixão, à generosidade, é um trabalho de treinamento mesmo que a gente tem que ter no dia a dia. Sem dúvida. E você, Lívia? Eu tô filosófica hoje. Tudo que vem Talvez Melanie Klein já esteja aqui, mas transbordo para questões filosóficas hoje. A minha compreensão, resumindo, e vamos ver se depois aos poucos, né, ao longo do programa eu consigo desenvolver um pouco mais essa ideia, é que a generosidade é uma confiança na vida. Que a vida tem algo de bom para mim e que eu sou capaz, reconhecendo o bom que me foi dado, eu sou capaz de transbordar o bom que eu reconheço que agora também tem dentro de mim. Né? E que eu vou ser só uma via da generosidade. Ela chega até mim, pelo cuidador que vem até mim, né? E eu consigo ter a gratificação ali, reconhecer, ter o reconhecimento do bom que veio para mim, que eu sou capaz de deixar dentro de mim esse bom, e eu tenho confiança o suficiente que a bondade pode passar e pode ir. E ela vai retornar de novo a mim. E eu posso deixar ela ir, né? E vai nesse fluxo, assim. Pensei que quando Aristóteles fala sobre as virtudes, ele fala que as virtudes precisam ser treinadas. Resumindo, falando de uma maneira, né, resumida, né, a situação. E eu acho que, de alguma maneira, isso faz sentido, né? Que quanto mais a gente se coloca em situações nas quais a gente tem a possibilidade de exercer aquilo que é virtuoso, aumenta na gente a nossa capacidade de se tornar aquilo que a gente se pretende ser também, né? Então, daí eu concordo com isso que você disse. Mas, para mim, a generosidade passa muito por aí. Eu ter confiança, né? Eu ser capaz de reconhecer o bom que me foi dado, eu ser capaz de fazer algo bom com isso e ter certeza e a confiança que eu posso entregar isso para outro e posso entregar isso no mundo, que eu não vou ficar em falta. Né? Que isso vai retornar também, de alguma maneira. Tem pessoas que têm, eu costumo dizer, tem pessoas que têm a dispensa psíquica, sabe? Dispensa de alimento, né? Elas têm a dispensa psíquica constantemente esvaziada. Então, elas não conseguem ser generosas, né? Porque elas têm a ideia, a fantasia, né? Pra gente que trabalha com psicanálise, a gente fala sobre fantasia, elas têm na imaginação delas um fato: se eu doar, eu vou perder.
E a lei universal mostra justamente o oposto. Quanto mais eu doar o que eu tenho de bom, que já passou por esse processo que a Lívia e a Beatriz falaram agora, né? Não só de um reconhecimento, né? Vamos lá, o começo da minha fala. A gente tem que experimentar. É uma experimentação correta da minha percepção de que o outro cuida de mim. A partir daí eu posso ter um reconhecimento. E a partir daí eu posso, então, fazer todo um processo de internalização ou de introjeção do cuidado bom do outro e distribuir, aí sim, né? Distribuir para o outro aquilo que eu considero que eu tenho ou que eu tenha de bom em mim. Então, eu penso que algumas pessoas, elas realmente correm o risco, né? De não experimentarem isso de um jeito adequado e, consequentemente, se sentirem esvaziadas cada vez que elas precisam de ter um ato generoso. Eu não sei se eu vou mudar um pouco o esquema aqui, não sei o que você tem para hoje. Não, nós, né? pode falar, fica à vontade. Contemporaneizando essa questão da generosidade, como o mundo está feio e perverso neste sentido da generosidade, né? Como nós estamos nos surpreendendo com a generosidade alheia, porque a gente não está acostumado com isso. Então, quando alguém... A Beatriz falou uma situação agora que eu pensei no encontro de dois generosos, né? Quando eu tô de carro e alguém me deixa passar, nossa... Eu fico às vezes eu até lacrimejo. Porque, nossa, que bondade. Por quê? Porque a gente não está mais acostumado com isso. Verdade. Né? Então, eu acho que fica aí o recado também, nessa época de final de ano, nessa época do Natal, né? De nos olharmos para nós mesmos e vermos que a condição, vejam bem, não é a capacidade, a condição para ser uma pessoa generosa, todos nós temos. O problema é que a gente desvia essa condição, muitas vezes a gente perverte essa condição, muitas vezes a gente é egoísta, né, numa condição de um desvio também dessa possibilidade, mas a condição todos nós temos. A capacitação é diferente e a prática é mais diferente ainda. Eu concordo com essa coisa de como o mundo está agora, porque eu acho que o lado oposto da generosidade, né, tá na falta, na avidez, na falta. Na avareza, né? Na avareza, no medo de perder, no medo de não ter, no medo de me faltar, né? Eu acho que o mundo promove, o mundo moderno, promove isso o tempo inteiro em nós, de várias formas, né? Que a gente já até falou em outros podcasts aqui, quem não assistiu, assista. Né? Como o mundo hoje moderno promove essa sensação de falta, de insuficiência, de nunca ter o bastante, né? De não ser bom o bastante, e o quanto isso dificulta. E eu acho que o ápice do ser humano e de ser humano é a generosidade, é a gente se tornar generoso. Não acho que seja um processo fácil. A gente estava falando antes aqui de começar, não acho que seja um processo fácil, né? Mas se tornar humano não é. Tem uma... Não sei se eu posso falar que é uma parábola do taoísmo, que diz assim, né? Que nós somos um bambu, né? Que o divino sopra nesse bambu e que depois dele precisa sair ar puro. Mas que quando esse bambu tá cheio de poeira, o que vai sair lá fora, né, depois na outra ponta, é poeira. Se tá cheio de coisas presas dentro, o que vai sair do outro lado é sombra, né? Acho que o caminho que a gente tem que pensar de desenvolvimento humano é sempre ser humanos melhores, né? E a generosidade tá quando a gente assume o lugar que a gente precisa ter. Então, eu posso limpar o meu bambu. É exatamente isso. Que a ideia do desenvolvimento é essa, né? É nesse lugar que eu ia chegar. Que a gente tem que ir tomando essa consciência de que o trabalho é meu de fazer essa limpeza, né? De chegar lá na outra ponta. E que a generosidade, penso eu, ser o ápice disso. De que eu sou capaz de receber o que tem de melhor e dar o que eu tenho de melhor. Ainda que eu acho que seja pouco, enfim, né? Então,
Vamos voltar, então, para a questão da gratificação, do desenvolvimento da gratidão e do desenvolvimento da generosidade. Tudo começa com a minha percepção adequada da gratificação. Se eu reconheço que o outro está cuidando de mim, eu posso transformar este cuidado numa condição especialíssima para doação. E isso, você falou que é algo extremamente difícil, é mesmo. Complexo também. Mas o ser humano consegue fazer isso, segundo Melanie Klein, que é a mãe da psicanálise infantil, tecnicamente falando, mas é uma psicanalista teórica também, que vê o ser humano como um todo, né? Não só a partir da criança, mas do adulto também. Eu posso conseguir isso por volta de 4, 5 meses de idade. Então, o bebezinho lá, recém-nascido, com dias, até 1, 2 meses, ele não consegue identificar que aquela mãe, aquela pessoa que está exercendo a maternagem e a maternidade, ela é uma matriz de possibilidades, de experiências boas para o bebê. Se o bebê consegue identificar isto, ele vai se identificar com essa matriz boa. E pronto, aí ele vai ter o desenvolvimento dessa matriz boa dentro dele. Aí ele vai seguir a vida, podendo fazer os encontros generosos aí da vida, né? E concretamente na vida, o quanto vale, por exemplo, um olhar para quem não se sente olhado, né? Fico pensando nessas pessoas que estão nas ruas mesmo, sem lugar existencial, e de repente alguém para e ouve aquela pessoa, porque a generosidade, ela é muito mais sentida e aplicável do ponto de vista de uma atitude emocional, afetiva, do que de você prover bens materiais para alguém, né? O quanto vale, por exemplo, para alguém que não tem o que comer, um prato de comida? Muito mais do que a comida em si concreta, né? Então, eu fui olhado, eu fui percebido, alguém chegou até mim. E aí eu fico pensando como isso é transformador. Isso salva a vida? Não, mas salva uma parte da vida. Acalenta, aconchega, né? Fico pensando aqui em nomes, né, de pessoas extremamente generosas que eu fico, assim, admirando. Por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, que trabalho lindo que ele faz, né? E tantas outras pessoas, assim. E aí fico pensando no crescendo também, né? Como o que significa nos disponibilizarmos para cuidar da vida emocional de quem precisa e não teria condição de fazê-lo de forma, né, comum, financiando um tratamento? O que isso significa, você acolher uma pessoa que está precisando de ajuda no seu consultório? O que significa você dar escuta muitas vezes para as pessoas próximas a você, né? E daí estou pensando nos nossos microsistemas, que são os familiares, porque às vezes praticamos generosidades fora das nossas casas e esquecemos dos nossos membros mais próximos ali, né? O que significa darmos ouvido para os nossos filhos, o que significa podermos ser melhores para as pessoas que convivem com a gente. Mas, no entanto, tudo isso implica, sim, na nossa construção, no nosso amadurecimento emocional, na nossa história psíquica, né? Cuidarmos disso nos deixa mais aptos a sermos generosos, porque isso implica em recebermos aquilo que foi nos dado, né? Lá nos primórdios. É isso aí? É isso aí. Nos dado e percebido por nós. Sem dúvida. Né? Recebido, né? Recebido. Projetado. Porque senão há um espaço interno dentro de mim. A respeito da generosidade, isso não existe mesmo, né? Há de haver esse espaço interno dentro de mim. Ouvindo você falar, André, eu fiquei pensando muito na questão de estudos, enfim, estudiosos e cientistas que estudam, né, a respeito da generosidade. Esta é uma percepção minha, tá? Eu fui, né, conforme eu fui estudando essa semana pra gente poder vir pra cá, pra gente falar sobre isso, embora seja um assunto cotidiano, eu quis dar uma olhada em na literatura mesmo, e eu vi que
inúmeros estudos a respeito da generosidade relatam, né, os estudiosos, os cientistas, a grande questão, o grande ponto que deixam eles curiosos a respeito do estudo da generosidade é por que é que algumas pessoas são generosas e outras não? O que é que essas pessoas têm que talvez outras não tenham? Que foi o que a Edna comentou aqui no comecinho, né, do podcast. E no final das contas é isso, há de haver um espaço dentro de mim, há de haver também um espaço no ambiente em que eu vivo que de alguma forma mostra o que é a generosidade, eu vou construindo isso dentro de mim, um conceito funcional, um conceito saudável dentro de mim. Tem inúmeros estudos que apontam que pessoas que não sabem que estão sendo generosas, que estão participando de alguns estudos, elas, via de regra, fazem menos do que se elas soubessem que estão sendo observadas e participando de um estudo. Então, é interessante, assim, o quanto isso vai perpassando por questões de faço para alguém reconhecer ou faço porque, de fato, é genuíno, e aí eu faço porque eu quero ser generoso, porque eu quero, enfim, ajudar alguém, né, de alguma forma. Acho que é isso. Muito bom, é isso mesmo, né? Eu fico pensando aqui que a generosidade genuína, ela está atrelada não a um benefício próprio, né? Mas a mira, né? O alvo de uma generosidade genuína é o outro. Isso. Acho que esse é o princípio para a gente entender a generosidade genuína. Porque muitas vezes o que a gente chama de generosidade, estávamos aqui conversando com a Lívia, né, e que a gente poderia pensar num lado de um mau uso da generosidade, né, quando você tem o seu gesto na direção do outro não está aplicado ao outro, mas está aplicado aos seus próprios interesses ou alguma coisa que talvez você nem conheça dentro de você muitas vezes, e você está mirando alcançar com aquele gesto que você está chamando de generoso, né? Acho que é importante também que a gente se conheça no ato de praticar essa generosidade, né? Você estava falando, falou do Crescendo e do Padre Júlio, né? Desses nomes de pessoas muito generosas. E eu acho que os grandes nomes da humanidade são reconhecidos sempre pelo que eles dão. Uhum. Pela quantidade do que eles oferecem, por tudo que eles dão. Independente se aquilo vai ter um retorno, não vai ter um retorno, se ele vai ser reconhecido ou não, porque, para falar a verdade, quanto mais se faz, parece que mais ataque sofre. Uhum. Né? E essas pessoas não param nisso. Uhum. Né? Elas não são impedidas de continuar dando, na certeza, na certeza só, de que isso é ser humano. Uhum. Né? Uhum. A macieira não dá maçã só para quem fez alguma coisa para ela. Ela dá maçã porque ela é feita para dar maçã. Né? A gente ainda tem muito disso. Não, mas aquela pessoa não é legal. Acho que ela não merece o bom que eu tenho. Né? E esses grandes nomes, eles não se preocupam com o que vão fazer com o bom que eles estão dando. Eles só dão. Eles só fazem, né? E eles são reconhecidos por isso. Né? E eu acho que ao longo da história não falta personagens, não faltam histórias e parábolas mostrando, ensinando, né? Sobre a importância disso, assim, do ato generoso, né? Do que é ser generoso. Quando a gente falou aqui do podcast, né, e sendo o final do ano, eu fiquei pensando no mito do Papai Noel, né, na história do Papai Noel, para fechar o ano, né, que é isso, né, ele surge daí do imaginário, né, dentro do cristianismo de São Nicolau, dentro da cultura pagã já tinha também Odin, que vinha no solstístico, né, de inverno, que dava lá as balas e presente para as crianças, enfim. Mas juntando para o que a gente traz hoje, a ideia que a gente tem de Papai Noel, enfim, não interessa muito a origem, mas é sempre disso, de transbordar, de ser generoso, de doar. Doar o quê? O presente? Não. Né? Os talentos, né? Quais são os talentos, né? Aquilo que a gente sente que a gente tem de bom e que a gente acha que pode dar. Hoje, aqui, a gente está fazendo isso. Uhum.
Né? Quais são os talentos que a gente está dando? Né? É o nosso tempo, é o nosso desejo, a nossa vontade, o que a gente já conhece, o que a gente tem de experiência de vida, o que a gente já estudou. Né? Isso são formas também de doar, né? Para que chegue em outros lugares, em outras pessoas. Né? Então, a generosidade não é só também o prato de comida ou o dinheiro, que também é bom, é bem-vindo, é importante. Né? Mas qual é a capacidade de dar, de doar? A professora, eu estou filosófica hoje, estou pensando só em questões de filosofia. Uma professora bastante conhecida, acho que muita gente deve conhecer ela, Luísa Helena Calvão. Ela tem uma frase que ela repete muito em várias palestras dela, que eu acho bacana demais, que ela fala: você é do tamanho da sua generosidade. Né? O ser humano é do tamanho da generosidade que tem. E é verdade. Né? Eu acredito muito nisso. A vida por si é generosa e ela vai te cobrar generosidade o tempo inteiro. Né? Não sei se é cobrar a palavra, mas ela vai colocar situações ao longo da sua vida o tempo inteiro. Né? E você que vai ver no limite até onde você fala: não, isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. E esse limite é o que vai dizer qual é o seu tamanho. Né? Então, o seu tamanho é o tamanho da generosidade que você tem. Isso é muito bonito mesmo, porque eu fico pensando que tamanho nós teríamos, né, se nós não servíssemos para nada, não servíssemos para o outro, né? Fosse uma árvore seca de fruto, de alimento, né? E tudo que a gente possa fazer na vida diz respeito só a nós próprios. Que tristeza isso, né? Que tristeza construir uma existência pautada nos próprios desejos, pautada nos próprios interesses. A sensação que eu tenho é que nos tornamos, pegando essa frase, que eu achei bonita também, nos tornamos muito pequenos e muito secos, de afeto, de troca, de carinho, de cuidado, não é? Se a gente não solta os frutos, eles apodrecem, né? Eles apodrecem. Sim. Eu acho que a gente apodrece também, né? Que é essa avareza, que é esse medo de ficar sem. E aí a utilidade que eu tinha, que era dar frutos, passa a não ter, porque ele só apodreceu. E quem sou eu? Exatamente. Quem sou eu sem o gesto generoso? Acho que essa é uma reflexão importante aí. Quem sou eu sem o gesto generoso? Para mim é vazio, é secura total mesmo, é vazio. Sim. Essa pauta é uma pauta muito importante. A gente poderia pensar nos exemplos concretos, né? A Lívia estava falando do Papai Noel, eu fiquei pensando das imagens, inúmeras imagens que a gente vê por aí, das crianças que veem o Papai Noel na casa dos outros, né? E que, quantas histórias, né? Vocês já devem ter ouvido, eu já ouvi também, das crianças que ficam olhando na janela o Papai Noel abastecer a casa do outro, né? E aí fiquei pensando também das pessoas que se dão conta disso e que em algum momento oferecem muito mais do que um presente, né? Que simbolicamente vai o presente, mas muito mais do que o presente ajudam a fazer chegar para essas crianças alguma coisa que comunica: você existe, né? Você também é importante, você também faz parte, você também pode se alegrar. Né? Fiquei pensando nisso também, porque a questão social ela é penosa e aí eu fico pensando que quem tem um pouco mais, né, precisa dividir com quem tem um pouco menos, quem tem menos. E aí não é uma oportunidade? A gente estava falando da cultura, você falou, né, que a generosidade a gente também é cultural. Também é cultural. E o quanto que a gente se apropria, por exemplo, de momentos desse, ou de histórias, por exemplo, do Papai Noel, ou tanto de outras que a gente tem, de conto de fadas, enfim, que a gente se apropria disso para, de fato, ensinar alguma virtude ou valor para as crianças. Né? Se a gente perguntar para as crianças qual é o significado do Papai Noel, quantas delas será que sabem responder? Quando a gente vai contar a história do Papai Noel para a criança e falar: o que você quer pedir para o Papai Noel? Né? O que a gente também pode transmitir para ela sobre a história do Papai Noel? Né? E você, vai ser Papai Noel de quem? O que o Papai Noel ensina? Por que será que o Papai Noel traz os presentes? Né? Porque é uma ideia, se é uma história, né, sem significado,
sem valor, sem sentido, aquilo é só o presente, chega até mim. Isso, é um recorte do significado do Papai Noel. E aí eu posso pedir quantas coisas eu quiser, né? Eu posso... porque só chega, né? Então, mas será que a gente não poderia, enquanto cultura ou cuidadores, né, desenvolver e passar esses valores, esses significados? Eu penso assim, de um jeito mais amplo, talvez até mais humano, filosófico, mas eu acho que a generosidade, ela tem que começar muito entre mim e a minha mãe. Entre mim e quem cuida. E a partir daí, muitos mitos, muitos mestres, muitos ídolos representando a generosidade vão ser colhidos na minha percepção, né? Então, eu acho que restringiremos a nossa visão de generosidade se a gente fica pensando numa situação só, numa pessoa só, num personagem só, num mito só, né? Acho que a gente deve pensar a matriz, sobre a matriz da generosidade humana. E aí não tem saída. São pai e mãe. Né? Tanto que tem uma frase bíblica que diz: honrai pai e mãe. Eu sei que é muito, muito maduro a gente pensar nisso quando a gente é criança, quando a gente principalmente é adolescente, mas a essência da generosidade para Melanie Klein, e para mim também, como representante, na honra que eu dou a quem cuidou de mim. Esta honra, ela contém o quê? Aquilo que eu falei no comecinho. A minha percepção de que alguém foi bom o suficiente para me dar o bem. Isso, gente, é de extrema importância. Extrema importância. E a gente não precisa de ficar pensando em mestres. Porque se a gente for pensar em mestre, a gente vai pensar em Jesus Cristo, que se doou, que doou a própria vida, um sacrifício vivo, que é histórico, sim. Não estou falando religiosamente, é histórico, sim, para a humanidade. Agora, vamos compreender isso ou não, aí já depende de cada um, né? Mas trazendo a coisa domesticamente para dentro da minha casa psíquica e dentro da minha casa mesmo, são pai e mãe. Quando eu reconheço que eles fizeram por mim o que eles puderam fazer, e que eu, na minha voracidade, faltou essa palavrinha, voracidade, a avidez, né? E a avareza, né? Eu, nessas minhas condições de ser humano nascido precisando de alguma coisa para sobreviver, e meu instinto de sobrevivência está ali gritando, muitas vezes eu não reconheço isso no outro que cuida de mim, mas eu tenho condições de amadurecer isto. Isto sim vai desenvolver em mim a planta, porque, como eu disse, a capacidade, a semente, todos nós temos. A condição. Agora, a capacidade de desenvolver isso, aí já é um processo um pouquinho mais largo, um pouquinho mais complexo, e que tem que começar pelos cuidadores dentro de mim. Não são os cuidadores lá fora. Porque tem criança que não tem pai e mãe como bons cuidadores e é generosa. E tem criança que tem e não consegue perceber isso e acaba não sendo generosa. Eu estou fazendo uma ligação agora aqui que pensei, eu vi um artigo dizendo que existem algumas idades que o ser humano tem mais facilidade de identificar a generosidade e pôr ela para fora, né? Em torno de 6 anos, depois na adolescência e depois na meia-idade. Aí fiquei pensando nisso que você estava falando, né? Associei agora que talvez sejam momentos em que tem um grande salto, né? A saída da primeira infância, depois a adolescência. É a grande percepção do outro social. Do outro social, isso que eu ia falar agora. E depois da meia-idade de uma percepção de um retorno, né? Para um desenvolvimento interno maior, assim.
e me fez essa associação, e que são momentos que a gente honra pai e mãe. É verdade. São momentos em que a gente dá uma reorganizada nesse lugar do pai e da mãe para ir para o social. Dá uma reorganizada de novo na adolescência, vai para o social, né? Depois dá uma reorganizada na meia-idade e volta para dentro. É verdade. Né? E que tem uma expansão maior, eu acho, da consciência, né? Da percepção de si mesmo, da consciência moral, né? De um aprofundamento, acho. E aí vale um recado, né? Talvez até mesmo uma orientação, mas como aqui a gente não está num consultório, a gente está, né, no meio ambiente, né, fazendo o Crescendo Podcast, acho que vale um recado, né? Quanto mais honesto eu for comigo mesmo, para cuidar do outro, melhor. Né? Então, quanto mais eu estiver sintonizado dentro de mim mesmo, com as minhas condições boas, benéficas e saudáveis, para eu poder cuidar, no caso de uma criança, de um filho, criança, adolescente, adulto, que seja, né? Ou de qualquer outro, não importa a função desse outro na minha vida, e pode nem ter função, melhor. Né? Porque a gentileza, né? Ela é um broto, na minha opinião, da generosidade. Né? É um broto que brota da minha condição de ser generosa. Tem pessoas que não são gentis porque não são generosas. Não são generosas porque não conseguiram reconhecer que alguém bom, alguém deu alguma coisa boa para ela desde sempre, né? Então essas pessoas não são incapazes de fazerem um ato no elevador, pode passar, né? Pode entrar primeiro, né, André? André acabou de fazer isso comigo agora, né? Pode entrar na sala primeiro, pode sair do elevador primeiro, pode passar o carro antes de mim, eu espero, não tem problema. Dá um lugar na fila, não importa, nem essas pessoas podem nem ter função, mas eu posso ser gentil. Agora, eu só consigo ser gentil beneficamente para mim e para o outro, se isso for verdadeiro. Então, papai e mamãe, vovó, tio, titia, psicólogos, psicopedagogos, fonos, enfim, né, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, médicos, dentistas, qualquer um profissional que cuide, professores, que cuide do humano, precisa de olhar para si e verificar se está doando para o outro o que tem de bom dentro de si, ou se está mascarando isso por alguma outra intenção que não convém, a gente não importa a gente citar aqui agora, né? Porque o outro vai perceber se aquela gentileza está vindo da generosidade genuína da pessoa, ou se é fake, não é, se é falso, se é uma ilusão que a outra pessoa que está sendo gentil e por isso generosa ou não generosa está querendo causar. E outra coisa eu acho pra gente se perceber perceba-se se você tá sendo capaz de doar o que você tem de bom, você tá azedando o fruto do outro. Exatamente. Também, se você... E é um trabalho, um exercício de autopercepção, né? Pra ir se melhorar isso. A gente que limpa o nosso canudinho lá, né, de bambu. Eu tô sendo capaz de doar pro outro o que eu tô sendo, né, o que eu tenho de bom. E isso traz uma sensação de bem-estar. Isso traz alegria, isso é cientificamente comprovado também, não é? A liberação de dopamina, de endorfina, que gera quando a gente tem um ato de generosidade genuíno, ocitocina. A hora que a gente tem um ato de generosidade genuíno, né? Isso libera no nosso corpo, né? Neurotransmissores que trazem sensação de bem-estar. E quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, né? Então a gente é capaz de perceber, se a gente quiser parar para prestar atenção, né? Sim. Se eu tô conseguindo doar bons frutos, né, para quem eu cuido, pro meu filho, pros meus alunos, pros meus pacientes, no mundo, enfim, por onde eu passo, ou se eu tô azedando o fruto do outro. E neste caso, quanto mais se faz, mais se enche e não se esvazia. Não se esvazia. Exatamente. É dando que se recebe. É dando que se recebe. Eu vou te perguntar uma coisa que está aqui, mas antes disso, eu vou voltar um pouco no que a Edna falou, né? Nessa coisa da capacidade de honrar pai e mãe, honrar os nossos cuidadores, receber dos nossos cuidadores o que foi possível nos dar, né? É tão diferente uma pessoa árida disso,
uma pessoa que não consegue se abrir nem para a compreensão do que foi possível, né, aqueles pais darem, que muito provavelmente não foi exatamente do jeito que a pessoa gostaria de ter recebido, mas foi do jeito que esses pais puderam dar, né? Não só da compreensão, como de poder receber desses pais aquilo que foi possível, pais, cuidadores, quem possa ter se responsabilizado, né, pelos nossos cuidados. É tão difícil, é tão diferente você encontrar uma pessoa fechada para isso, árida, endurecida, negando e até maldizendo, né, aquilo que recebeu, para uma pessoa que conseguiu receber o que foi possível ser dado. É muito diferente, é muito diferente. Eu acho que todos nós temos essa percepção, assim, né? Parece que aquela pessoa que teve a capacidade de receber aquilo que foi possível, ela flui na vida. Ao passo que quem não é capaz de receber o que foi possível ser dado, trava na vida, paralisa na vida, amarga. Não é verdade? É verdade. Mas eu tô aqui, antes disso, é que eu fiz um link com a fala da Edna. Posso falar uma coisinha? Claro. Só para pegar o gancho, desculpa, Beatriz, mas só para pegar o gancho com o que você está falando. Tem mais 3 palavrinhas para a gente guardar, né? Que são situações, assim, psíquicas importantes e são psíquicas e relacionais. Pegando bem isso que você colocou. São condições psíquicas, ações psíquicas. Transformação. Vamos colocar o verbo transformar, transbordar e transmutar, né? A transformação, ela implica numa ação. É um treinamento, como você disse no começo, Beatriz. É um treinamento, a Lívia também falou, um treinamento para eu ser generosa. Transformar. O transbordamento, o bom, uma coisa que a Melanie Klein coloca muito maravilhosamente bem, e eu vou transformar para passar esse recado. O bom não fica dentro da gente. A gente não consegue reter o bom. A gente não consegue. É uma coisa assim sensacional que se passa dentro de nós. O bom, ele transborda. Tem que transbordar. Ele tem que sair de dentro de mim. Para onde ele vai, eu posso até escolher, mas eu também não preciso muitas vezes de escolher. Que aí pega o começo da sua fala de hoje, né? O bom sai. Então, vai para, segundo Freud, né, um objeto, vai para uma situação. A pulsão, essa energia que eu tenho, principalmente a energia para a vida, ela vai encontrar algo ou alguém para se fazer manifesta. E aí a mágica acontece, o milagre da vida acontece. Então nós temos a transformação, nós temos o transbordamento e nós temos a transmutação. Que este é o estado que você e Lívia estavam conversando agora há pouco, antes da gente começar a gravação, né? Eu fiquei quietinho e falei, não vou falar depois. Agora eu não vou falar, não vou perder minhas palavras, agora eu vou falar depois, para todo mundo, né? A transmutação, ela me coloca, ela consegue me colocar numa condição de ser generosa. Não importa a quem, não importa o porquê, isso já está dentro de mim, porque eu já estou transmutada para a generosidade, né? Então, houve uma mudança, para não repetir a palavra transformação, interna, tão grande dentro de mim, humano, que automaticamente eu adquiri essa postura interna de generosidade, porque eu já estou transmutada. Então, eu vou ser generosa com uma planta, com uma batata que caiu no supermercado, né? Eu particularmente não suporto pisar em alguma coisa que caiu da banca de um supermercado. Eu, com a minha idade, abaixo e pego. O que a batata tem a ver com isso? Nada. O que o produto tem a ver com isso? Nada. E eu não estou fazendo isso para ninguém. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer para a vida, né? Isso não me faz melhor ou pior, mas me mostra que eu posso gerar o bem
a mim mesma, a história da dispensa, né? Não vai ficar vazia. É uma lei da vida. Confiar, né? Confiar na vida. Sim. O que eu tava falando, confiar, né? Bia, antes de começar, a gente estava conversando aqui sobre a diferença dessas virtudes nobres que nós queremos desenvolver cada vez mais. Eu gostei do que você falou. Você pode repetir, por favor? Claro. Eu estava falando sobre a diferença entre a empatia, a gentileza e a compaixão, né? Então, a empatia é o ato de eu conseguir me colocar no lugar do outro. Mas o simples fato de eu me colocar no lugar do outro não me implica uma ação. Eu posso me compadecer pela situação do outro, mas ainda assim não me mover. Não fazer absolutamente nada, né? Eu sinto muito, mas estou aqui na minha, né? Aguardando, né? Não fazendo nada com aquilo. Já a compaixão tem a ver, sim, com a ação. Né? Então, a compaixão, eu olho para o outro com a intenção de ajudar. Seja ajudando na ação de fazer, seja ajudando na ação de ajudar a pensar, mas de ajudar a resolver aquilo. Já a gentileza é um bracinho ali entre, então, a empatia e a compaixão. Então, na gentileza, eu não vou resolver o problema do outro, eu não vou, talvez, ajudar a pensar na solução de um problema que ele está passando, mas eu posso ser generoso dando, sei lá, um abraço, né? Deixando uma mensagem carinhosa, né? De acolhimento. Então, a gentileza, ela não resolve o problema, mas ela dá uma luz. Né? Ela gera esperança para quem recebe aquela gentileza, né? Então, eu acho esses 3 pontos, além de muito interessantes e sim, são totalmente possíveis de serem desenvolvidos, treinados em todos nós, né? Só para finalizar assim essa colocação, eu queria colocar também que muitos estudos, né, ao investigar por que as pessoas eram generosas com outras, enfim, todos eles, via de regra, chegavam à mesma conclusão, porque o ato de ser generoso é cientificamente feliz. Traz felicidade para quem faz, né? Para quem tem a ação ali de ser generoso, né? Teve até um estudo que foi feito em Zurique, na Suíça, onde eles pegaram 2 grupos de pessoas e eles iam distribuir 25 francos suíços para um grupo, assim como 25 francos suíços para outro grupo, por semana, por 4 semanas. Um grupo foi orientado que eles gastassem esse dinheiro com eles apenas, e o outro grupo que eles gastassem esse dinheiro com pessoas, seja que fossem pessoas que eles conhecessem ou não, né? Mas eles não poderiam gastar aquele dinheiro com eles. No final desse estudo, eles fizeram uma ressonância magnética do crânio de todas as pessoas e, ao mesmo tempo que eles faziam essa ressonância, eles também faziam algumas perguntas a respeito desse estudo. Então, como foi para você a experiência de, né, comprar para si? Como foi para você a experiência de comprar para o outro, né? E o que foi visto foi que ativações cerebrais, através do exame ali de ressonância magnética, das pessoas que doaram, que compraram para outras, era muito mais ativada ali na questão, na parte da generosidade no cérebro, que caminhava, fazia um caminho para a felicidade, e as pessoas que compravam para si, elas tinham um momento pontual de alegria, mas elas não ficavam genuinamente assim felizes por um espaço de tempo pela generosidade que elas fizeram, né, consigo, né? Então, assim, isso é comprovado mesmo cientificamente, através de exames, inclusive de imagens, de que a generosidade, ela gera felicidade. Muito lindo, muito boa a pesquisa, muito boa, é isso mesmo. Nosso tempo está acabando, a gente vai precisar ir encerrando o nosso podcast hoje, e com a satisfação de termos falado trazido, né, uma reflexão sobre generosidade. E antes de a gente acabar, eu acho que o maior exemplo que nós temos aqui mais perto de nós mesmos é o Crescendo Instituto, que é, sem dúvida nenhuma, a Edna representa a matriz generosa o transbordamento do Instituto. Né? E eu queria que você desse esse recado final, Edna, né? O que é que te motiva, o que te motivou e te motiva até hoje a transbordar essa generosidade? Então, né? Fico assim emocionada de ouvir essas palavras, não me coloco nesse lugar de forma alguma, mas eu sou a representante do Crescendo, né? Assim, eu sonhei o Crescendo. Agora, de forma alguma, este sonho dentro de mim seria uma ação, né? Então,
vocês 3 aqui e mais todos os outros voluntários, né, que estão na ativa hoje no Crescendo, e todos os voluntários que passaram pelo Crescendo durante esses 26 anos de Crescendo, sem dúvida, são todos os braços que abraçam as nossas crianças. Né? Alguém sonhou, esse alguém hoje está bem distante, está aqui no podcast, né? Mas está bem distante da obra, da grandiosidade da obra Crescendo, que todos vocês voluntários, de alguma forma, com a generosidade de vocês, fizeram e ainda fazem acontecer, né? Então, eu quero, fechando o ano, né, agradecer muito a todos os que passaram aqui pelo podcast neste ano, agradecer principalmente as 2, Lívia e Beatriz também, que já estiveram aqui algumas vezes, mas principalmente a Andréia, que coordena este podcast, o Crescendo Podcast. Agradecer a possibilidade da existência do Crescendo, né? O Crescendo é um instituto que atende de graça a crianças e adolescentes de baixa renda. Então, o Crescendo é top. Por quê? Porque o Crescendo promove a generosidade técnica, especializada, profissional, ética profissional, para quem não pode pagar o atendimento psicológico, o atendimento fonoaudiológico, o atendimento psicopedagógico, o atendimento psiquiátrico e também o atendimento terapêutico ocupacional, que hoje nós estamos sem terapeutas ocupacionais. Mas a gente vai crescendo de qualquer forma, né? Então, sejam generosos quem estiver ouvindo o podcast, o Crescendo Podcast, conversem com os colegas profissionais, nós precisamos muito de voluntários para transmutarem, né, a sua generosidade, né, colocarem em prática a sua generosidade com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Eu posso falar uma coisinha para fechar? Claro. Eu acho que a gente vai se dando conta que a gente está transmutando para generosidade quando a gente começa a ser capaz de agradecer por servir. Então, obrigada. Eu sou grata. Por servir. Somos gratas. Somos muito gratas, é verdade. Sem dúvida. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que a generosidade faz bem para quem a faz e para quem recebe. Não é só para quem recebe. Não tenho nenhuma dúvida disso, né? É isso. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom, tomara que vocês gostem. Tomara que esse podcast possa servir para mais na vida, para um passo mais evolutivo, mesmo que seja um pequeno passo mais evolutivo para todos e todas nós. Um grande beijo e até o próximo, que será em março. Beijo. Um 2025 muito generoso para todos nós. Que assim seja.